Olá, me chamo Joana Belmar, sou profissional de educação física, graduada em bacharelado e licenciatura, pós-graduada em gestão de negócios em educação física e mestre em ciência da reabilitação com linha no esporte paralímpico. Bom, nós vamos falar hoje sobre a prática do futebol adaptado para pessoas com deficiência física. O esporte dentro do esporte de participação, lazer e entretenimento. Bom, o futebol ele é o esporte mais popular do mundo, sendo o esporte que as pessoas mais buscam. E no Brasil não é diferente, onde muitos jovens, crianças se inspiram em seus grandes ídolos e atletas de alto rendimento ao redor do planeta, para poder seguirem essa carreira dentro do esporte. No entanto, nem todos conseguem atingir esse sucesso, mas sempre buscam estar inseridos no esporte ou de forma amadora ou aqueles que até chegam no alto rendimento. As pessoas com deficiência são pessoas que possuem qualquer deformidade ou acometimento dentro da sua estrutura fisiológica ou cognitiva, e sendo assim, pessoas que possuem certas limitações ou capacidades mais reduzidas em relação aos seus sentidos, né? A pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência auditiva, pessoas com deficiência cognitiva, transtornos e espectros e aquelas que nós vamos conversar sobre, que são as pessoas com deficiência física, que são pessoas que têm esse acometimento dentro da sua mobilidade ou alguma estrutura anatômica física. Com isso, foi criado o esporte adaptado. Após a Segunda Guerra Mundial, o médico Ludwig, ele criou o esporte adaptado para reabilitar os seus soldados pós-guerra que haviam se lesionado. E assim, alguns esportes foram se desenvolvendo, entrando em competições, e dessa forma nós tivemos o surgimento do esporte adaptado, que posteriormente também tivemos a evolução para o esporte paralímpico. E com isso, várias modalidades do futebol foram adaptadas e oferecidas para essas pessoas que possuem qualquer grau de comprometimento. E assim, nós temos o futebol de 5, que é o futebol destinado a pessoas com deficiência visual. Nós temos o futebol de 7, destinado a pessoas com paralisia cerebral, que a gente já começa a entrar na nossa área de interesse aqui do conteúdo, que são as pessoas com deficiência física. Nós temos também o futebol de amputados, que embora não seja uma modalidade paralímpica, é uma modalidade onde há competições, que são pessoas que utilizam as muletas para poderem jogar. O Power Soccer, que também é conhecido como futebol em cadeiras de rodas, que utiliza cadeiras motorizadas, e uma afinidade de modalidades adaptadas para as pessoas com deficiência física. No entanto, hoje o nosso segmento vai estar pautado no esporte de participação, aquele esporte no qual a pessoa ela pratica para desenvolver o seu bem-estar, para poder estar em sociedade, interagir com outras pessoas e, com certeza, muito pautado na inclusão social daquele indivíduo. Então, nós podemos ter uma reunião de pessoas com deficiências físicas, com várias características diferentes, inseridas no mesmo meio esportivo, para poderem estar em seu lazer. E aí, nós temos que pensar como que a gente poderia adaptar um trabalho reunindo diferentes pessoas com diferentes características físicas dentro da sua deficiência. Bom, a gente tem 5 vertentes no qual temos que seguir e nos basear na hora de elaborar os nossos treinos, na hora de elaborar as nossas aulas. A estrutura física, ela diz respeito ao local de prática, aquele ambiente no qual a prática vai acontecer. O futebol, dentro do campo, a gente tem toda a marcação das linhas na grama. Nós também podemos ter o futebol de salão, que é bastante comum, quadras, em locais abertos, praças e até mesmo em escolas. É muito importante que essas quadras estejam muito bem demarcadas nas suas linhas para a pessoa poder ter uma noção espacial maior dentro da sua forma de se locomover. E também é desejável que alambrados, que grades e as balizas e traves daquele local para a prática estejam revertidas com material emborrachado para aqueles que possuem uma mobilidade
reduzida ou aqueles que tenham dificuldade ao desacelerar os movimentos não se machuquem ou se lesionem através de uma questão traumática. A metodologia, ela vai estar relacionada com a parte de treinamento, com a parte de aquecimento. É interessante que as competências físicas pertinentes ao futebol sejam desenvolvidas, no entanto, com foco para essas pessoas com deficiência, trabalhando em cima das suas potencialidades e não das suas limitações. Então, é interessante que se explore a parte de coordenação motora, o equilíbrio e até mesmo a questão da força para os momentos de contato dentro do jogo de futebol. Então, o aquecimento ou então o treino dentro dessa modalidade pode estar se baseando nesse tipo de trabalho para as pessoas com deficiência física. Os recursos materiais dentro do futebol, nós temos a bola, que é o principal material dentro desse jogo. É interessante que a bola não esteja totalmente cheia, então é possível retirar um pouco da pressão da bola para que reduza a velocidade do jogo, para que esse jogo ele não fique com uma dinâmica tão veloz, tão rápida, para conseguir fazer com que as pessoas com mobilidade reduzida consigam acompanhar o ritmo de jogo daquele ambiente. Em relação às regras do futebol podem ser, em suma, mantidas, elas podem ser preservadas, no entanto, o recuo ao goleiro pode ser feito intencionalmente, diferente do esporte convencional, para que a dinâmica do jogo fique novamente reduzida, fazendo com que o goleiro tenha a possibilidade de agarrar com as mãos, no caso dele possuir uma deficiência nos membros superiores, para que as pessoas com uma mobilidade reduzida dentro dos seus membros inferiores consigam recuar a bola para o seu goleiro e assim proteger, e dessa forma não vai descaracterizar a modalidade do futebol, mas vai proporcionar os seus jogadores amadores que estão ali praticando aquele esporte por entretenimento, de conseguir ter o prazer por aquela prática. E os cuidados especiais que são necessários nessa prática. Como o esporte em si, ainda que amador, ele exige um grau de competitividade. E dentro desse grau de competitividade vem associado com críticas, com um certo receio daqueles jogadores que são mais habilidosos do que outros, ou até mesmo que possuem um desenvolvimento físico e motor superior aos demais. E com isso é necessário preservar a inclusão daquele espaço, evitando que qualquer barreira seja imposta naquele local. Então, garantindo que não haja nenhuma ofensa, que não haja nenhum tipo de barreira atitudinal em relação de uns jogadores com os outros, que possam prejudicar o desenvolvimento e o andamento daquele jogo em questão. E podemos concluir disso tudo que o futebol adaptado para pessoas com deficiência física, ele também pode ser aplicado em grupos heterogêneos, em grupos diferentes, reunindo pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Ou então reunindo pessoas com deficiência auditiva com pessoas com deficiência física, sempre levando em consideração aquelas 5 vertentes de adaptação para uma prática esportiva. Também que os níveis de habilidade podem ser variados, ou que todo esse trabalho ele pode ser aplicado no nível amador, num nível médio, num nível avançado, até mesmo no nível do alto rendimento, sempre respeitando cada etapa para garantir que a adaptação esteja sendo feita. E com isso, as pessoas consigam participar integralmente dessa prática. E também, esse tipo de trabalho pode ser aplicado em outros ambientes, como um ambiente escolar, por exemplo, ou um ambiente de uma atividade de uma escolinha de iniciação esportiva, utilizando, com base dessa adaptação, pessoas com gêneros diferentes, meninos e meninas no mesmo espaço para jogar o futebol. Isso pode ser levado em consideração quando se
observar que o grupo está tendo qualquer dificuldade de desenvolver a sua competência dentro daquele esporte. Então, nós podemos ter essa reflexão através de como adaptar uma prática de futebol para pessoas com deficiência física. Espero que tenham gostado e fico à disposição para novas aulas, novos temas e conteúdos. Obrigada!